A partir de março, as escolas cearenses podem começar a vacinar os estudantes contra a dengue e outras doenças. A informação foi divulgada pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, nesta quarta-feira. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal das crianças e garantir a imunização dos pequenos em todo o país. Em dezembro do ano passado, 3.992 cidades adotaram a imunização de crianças e adolescentes no ambiente escolar em 2023. A ministra ressaltou que a vacinação contra a dengue é uma ação de médio a longo prazo, devido à disponibilidade limitada de doses da única vacina aprovada no Brasil e incorporada ao Sistema Único de Saúde, a Qdenga. O Brasil registrou até agora 715.665 casos prováveis de dengue. E os números preocupam especialistas da saúde, como explica o repórter de Assis Lira. Os casos de dengue no Brasil já superam o registrado no pico da epidemia em 2023. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 3 semanas de 2024 tiveram números de casos superiores à semana de ápice no ano passado. Os dados do Ministério mostram que as semanas epidemiológicas 4, 5 e 6 registraram mais de 130 mil casos de dengue. No pico de 2023, foram observados 111.840 casos prováveis. Em 2023, o ápice de casos foi registrado na semana epidemiológica 15, de 9 a 15 de abril. O ano passado foi o segundo com maior número de casos prováveis desde 2010. Foram contabilizados 1.658.816 casos. Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta semana, o Brasil contabiliza 688.461 casos prováveis de dengue. O número é superior ao total registrado nos anos de 2017, 2018 e 2021. Se comparado ao mesmo período do ano passado, a alta é de 315%. Entre os casos, 5.561 são de dengue grave e com sinais de alarme. Ao todo, 122 óbitos por dengue já foram confirmados no ano. O Nordeste é a região do país com menor incidência de casos de dengue. Os dados do Ministério da Saúde evidenciam a uniformidade com que a dengue atinge as diferentes faixas etárias. As pessoas entre 20 e 29 anos são as que registram maior incidência da doença, mas a incidência é pouco superior ao registrado nas demais faixas etárias. Já com relação aos casos graves da doença, o boletim mostra que os idosos são o grupo mais suscetível a desenvolver a forma grave da dengue. A maior incidência de casos graves se encontra na faixa etária de 80 anos ou mais, seguida pela faixa de 70 a 79 anos. Com informações do Ceará agora, de Assis Lira. E aqui no Ceará, mesmo com o cenário estável da doença, os deputados estaduais apreciaram na Assembleia Legislativa um projeto de lei para criar o Disque Dengue. A repórter Caroline Farias tem os detalhes. O Brasil vive um cenário complicado quando o assunto é a dengue. Aqui no Ceará, mesmo com um cenário estável da doença, foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado um projeto que visa auxiliar no combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador de doenças como dengue, chikungunya e zika. A matéria, apresentada pelo deputado estadual Simão Pedro, do PSD, defende a instituição do Disque Dengue, que define a operacionalização de um serviço colaborativo com a população por meio de um número que vai funcionar como um canal de comunicação e atendimento exclusivo para o recebimento de denúncias de focos de proliferação do mosquito da dengue aqui no Ceará. Atualmente, de acordo com informações da plataforma IntegraSUS, que passou a divulgar os casos da doença, o estado possui 355 diagnósticos confirmados de dengue e 33 de chikungunya somente agora em 2024. De acordo com o projeto de lei apresentado, o número será composto por 3 dígitos de fácil memorização e será disponibilizado para a população. O serviço, de acordo com o texto, será de uso gratuito para todos os cearenses e vai garantir a confidencialidade do denunciante, assegurando o direito de sigilo absoluto sobre as informações pessoais. A ideia é ajudar no combate da doença aqui no estado e evitar que os números
cresçam e acompanhe o que vem sendo observado em todo o país. Com informações do Ceará Agora, Caroline Farias. O combate à dengue se transforma em prioridade do governo federal e envolve diretamente os Ministérios da Educação e da Saúde. Quem chega com essa informação é o Carlos Alberto. A dengue se alastra por todo o Brasil e entrou na agenda do governo federal como uma das maiores prioridades da área da saúde. Com o inverno irregular, mas com chuvas que ganharam mais intensidade no período do carnaval e a onda de calor, o Ceará passa também a ser preocupação na área da saúde. A água acumulada, o sol e o calor formam um ambiente perfeito para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A preocupação com o aumento do número de pessoas infectadas pelo mosquito levou o governo federal a lançar nesta quarta-feira a primeira grande mobilização para a caçada aos focos do Aedes aegypti. Dentro dessa agenda, o governo federal, em parceria com os estados, programa para a próxima semana uma ação denominada Dia D de Combate à Dengue. Há motivos para a preocupação. Como cerca de 75% dos criadouros do transmissor estão nos domicílios, o objetivo da ação é envolver a população no enfrentamento à disseminação da dengue. A mobilização do governo federal é comandada pelos Ministérios da Saúde e da Educação, que lançaram campanha nas escolas para levar aos alunos ações de prevenção à doença. A ideia é que os jovens atuem também como agentes da saúde no combate aos focos do mosquito. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. O estado do Ceará ganhou destaque nesta semana, jornalista Beto Almeida, no noticiário nacional, por ser hoje um dos estados com menos casos de dengue, ou longe dessa polêmica, desse contexto de preocupações na área da saúde em relação ao avanço da dengue. Mas, claro, o Ceará, no mês de janeiro, nós não tivemos chuvas que provocassem o acúmulo de água, que esse acúmulo acaba gerando a proliferação do mosquito da dengue. Então, diante dessa situação, o Ceará, ao longo do mês de janeiro, até os dias atuais, a população enfrenta, vamos dizer assim, uma certa tranquilidade em relação ao mosquito Aedes aegypti. Mas a partir deste momento, nos últimos 10 dias, quando começamos a ter chuvas mais intensas e com o intervalo do sol causticante, do calor, a água acumulada acaba sendo um bom hospedeiro para o mosquito da dengue. Daí surge a preocupação neste momento, ou seja, Beto, o Ceará, vamos colocar aqui, foi privilegiado nesse cenário nacional em relação à dengue, porque em outros estados os casos se alastram e já com muitos registros de óbito, e aqui está na hora, nesse momento, de um alerta geral mesmo, para a população também se engajar na largada, no começo dessa fase de chuvas que tem acúmulo de água, e para que todos nós nos preocupamos em não deixar a água acumulada, fazendo com que o mosquito da dengue se prolifere nesses locais. De fato, o Ceará está na contramão dos casos, né, da explosão dos casos de dengue que a gente tem acompanhado em vários outros estados das regiões sul, sudeste e até mesmo norte. Eu acho também que nós, aqui no Ceará, acho que o que a gente pode dizer é o seguinte: nós aprendemos muito, viu, Luziano? Nós tivemos também um aprendizado, eu acho que a população tem também um papel decisivo nisso, porque aprendeu a lidar com os riscos que a dengue representa. Durante muitos anos, nós e os estados também da região Nordeste eram praticamente os que tinham exclusividade na epidemia de dengue. A gente era exatamente isso. Se transformava em notícia nacional com muita frequência. Com muita frequência. Na realidade, assim, o noticiário nacional, quando se falava de dengue, a dengue era aqui na região Nordeste e aqui no Ceará. Agora não. E também nós passamos por um período de circulação daqueles tipo 1 e 2 da dengue, e muitas dos cearenses acabaram se contraindo, e você sabe que quando pega a dengue desses casos 1 e 2, ele adquire aquela imunidade. Não quer dizer que nós tenhamos já adquirido a imunidade de rebanho, porque isso também pode contribuir. O fato é,
talvez por esse aquecimento, pelas chuvas e pelo calor que tem provocado nas estados da região sudeste e sul, o caso lá tenha chegado a essa explosão, mas para nós que nós tivemos um histórico muito forte, tivemos um aprendizado também, eu diria, muito forte, eu acho que a população hoje tem que estar ainda mais atenta de fato com essa chegada desse período de chuvas depois do carnaval, porque isso naturalmente poderá, e eu acho até que deverá aumentar possivelmente um pouco aí o número dos casos de dengue aqui no estado do Ceará. Agora, a população tem esse papel a cumprir, que é todas aquelas medidas, aquelas cautelas que o cearense já sabe de cor e salteado. É só seguir essa cartilha para a gente continuar nessa contramão dos casos de dengue.